Clientes e funcionários de outros empreendimentos do setor hoteleiro norte e a área considerada nobre, afirmaram ao G1 que, apesar de o prédio estar com todas as entradas do térreo fechadas por blocos de concreto, há pessoas que escalam as paredes para acessar a parte de cima. A invasão começou em 2015, há 2 anos. Em junho de 2016, uma operação da Polícia Militar concluiu a reintegração de posse do edifício. A área é particular, mas o governo disse que precisou agir porque o caso envolvia questões de competência do Estado, saúde pública, por exemplo. A reportagem não localizou a defesa dos proprietários. O terreno é alvo de disputa judicial relacionada à herança deixada pelo antigo dono do hotel, entenda abaixo. Muro de concreto fecha acesso ao Torre Palace. No detalhe, cama improvisada é coberta por tapumes. Foto, Marília Marques, G1. Atualmente, além do medo de uma nova ocupação, os responsáveis pelos hotéis vizinhos relatam assaltos constantes, clima de insegurança e risco sanitário. Segundo o síndico do Nobile Suíte Monumental, Jorge Gomes, os invasores escalam pela fachada virada para o eixo monumental, e continuam morando no prédio. Ainda existe uma invasão de poucas pessoas, usuários de drogas. Os problemas no Torre Palace ainda acontecem, é uma coisa rotineira. Em abril, Gomes enviou ofícios a órgãos do governo do DF para pedir a limpeza do interior do edifício, na tentativa de, ao menos, evitar riscos à saúde de quem frequenta a área. Segundo ele, apesar da solicitação, equipes fizeram apenas uma vistoria externa. Cobertura do prédio abandonado é um risco à saúde, dizem funcionários de hotéis próximos ao Torre Palace. Foto, Marília Marques, G1. A cobertura e os andares de baixo do prédio estão com água parada. Todos os órgãos vieram, mas, na prática, nada foi feito, afirma o síndico do hotel. Ainda de acordo com Gomes, dos 40 funcionários do Nobile Suíte, 10 tiveram dengue no intervalo de 1 ano. Isso indica alguma coisa. Em nota, o governo afirmou que o Torre Palace não apresenta mais risco estrutural. Como medidas para o controle dos aspectos sanitários do local, o comunicado cita a dedetização, retirada de entulhos e retirada de material combustível como gás de cozinha. A última ação foi registrada em 2016. Operação para desocupar prédio do antigo Hotel Torre Palace dura 35 minutos. Um dos líderes do movimento social à frente da invasão ao Torre Palace em 2016, Edson Silva, conversou com o G1 nesta segunda 4, sobre o que ele considera o saldo da ocupação. A ocupação só ajudou a cidade, Brasília. Foi aí que a sociedade tomou ciência do que acontecia no prédio, mas ninguém estava preocupado conosco, só com as Olimpíadas. Logo após a desocupação, em junho de 2016, o pintor passou 8 meses preso. Em liberdade provisória, ele responde na justiça por tentativa de homicídio. O ex-líder do Movimento Resistência Popular, MRP, no DF disse à reportagem que é investigado por ter atirado contra o helicóptero da PM. Ele nega as acusações. Como que pessoas desarmadas tentariam derrubar um helicóptero? Ao G1, ele afirmou que as demais famílias retiradas do hotel abandonado passam por dificuldades, e algumas pessoas passaram a viver nas ruas.
Entraram com cães querendo rasgar todo mundo, criança e mulheres grávidas. Ainda hoje meus filhos sonham com bombas e tiros de borracha. A Secretaria de Direitos Humanos disse que as famílias que viviam no Torre Palace foram acompanhadas pelos centros de assistência social e que receberam auxílio de até R$ 600. Cama em quarto de hotel abandonado em Brasília. Foto, Vianney Bentes, TV Globo. A ação de desocupação do prédio começou por volta das 6h30 do dia 5 de junho e levou 40 minutos. A estratégia envolveu 2 helicópteros e teve disparos de bala de borracha. Bombas de efeito moral também foram jogadas para intimidar o grupo, formado por 12 adultos, entre eles 4 mulheres, e 4 crianças que ainda estavam no local. Os invasores, ligados a movimentos sociais, revidaram com pedras, tijolos e telhas. Eles chegaram a usar um fogão e um botijão de gás, incendiando o alto do prédio. Enquanto isso, policiais subiam pelas escadas retirando as barricadas montadas pelos ocupantes, obrigando-os a subir até o topo do prédio, onde acabaram detidos. A PM usou balas de borracha e uma pessoa foi ferida no rosto. Torre Palace, em Brasília. Foto de 4 de junho de 2018. Foto, Marília Marques, G1. A disputa interna em torno do Torre Palace começou no início dos anos 2000. Com a morte do empresário libanês Gibran El-Had, a esposa e os 6 filhos herdaram o patrimônio, avaliado à época em R$ 200 milhões. Eles acabaram entrando em desacordo sobre os rumos do estabelecimento. Em 2007, 3 filhos do empresário saíram da sociedade e entraram na justiça pedindo parte da herança, com valor estimado de R$ 51 milhões. O valor sairia da venda do Torre Palace para uma construtora. A empresa adiantou R$ 17 milhões para os herdeiros que mantiveram a sociedade. Contudo, antes da venda do prédio, a justiça já havia penhorado o local. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do outro grupo de herdeiros. A desocupação do hotel abandonado custou aos cofres públicos R$ 802,94 milhares. O dinheiro seria cobrado dos proprietários do hotel abandonado na justiça. No entanto, o imbróglio burocrático faz com que o imóvel permaneça em um limbo jurídico, sem sequer poder ser demolido. Questionada pelo G1, a Procuradoria-Geral do DF afirmou, nesta segunda-feira, que a restituição dos valores gastos com a desocupação está sendo cobrada no processo e será definida pela Justiça, após o trânsito em julgado na sentença definitiva no processo. Área interna do Hotel Torre Palace, com escadas sem proteção. Foto, Nilson Carvalho, Agência Brasília, com 14 andares e 140 apartamentos. O Torre Palace foi inaugurado em 1973 e funcionou por 40 anos em um dos pontos mais valorizados da cidade. As janelas do edifício têm uma vista privilegiada do Congresso Nacional, da Esplanada dos Ministérios, da Catedral Metropolitana, do Museu da República, da Torre de TV e do Estádio Mané Garrincha, todos instalados no eixo monumental. Ao ser desativado pelos donos em 2013, o Torre Palace acabou se transformando em ponto de uso de drogas e convivência de moradores de rua. Dentro do hotel, a destruição e o abandono tomaram conta dos espaços.
No entanto, segundo corretores e representantes imobiliários ouvidos pelo G1, em 2017, o lote onde persistem as ruínas valeria até R$ 45 milhões.